Bom, para o desafio da fase 2, escolhemos usar algoritmos genéticos para um problema de otimização de cardápios nutricionais. Então, inspirado numa base de dados aqui da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, no qual é informado para cada alimento, né, para cada 100 gramas de um alimento, o quanto tem de cada, quanto tem de energia, né, o quanto tem de cada macro e micronutrientes. O desafio aqui foi estabelecer uma tabelinha aqui nutricional de valores diários, né, metas diárias de energia, carboidrato, proteínas, lipídios, e eu quero montar um cardápio diário que tente se aproximar dessas metas. Então, combinando a regra do jogo aqui, seriam 3 alimentos por refeição, e o cardápio seriam 3 refeições diárias, café da manhã, almoço e janta. E o objetivo é otimizar simultaneamente esses 4 parâmetros. Aí, para esse problema aqui, podemos considerar que o gene é o alimento, né, um alimento específico. O cromossomo seria o conjunto de 3 alimentos formando uma refeição, e o indivíduo seria o cardápio completo, que seriam as 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar. Para a função de fitness, foi um approach aqui mais básico, realmente, que é o negado, né, do somatório dos desvios de cada um desses parâmetros aqui. Depois a gente entra em mais detalhe nessa função fitness. Então, a gente escolheu ali um método de torneio para fazer a seleção de quais indivíduos vão poder participar do cruzamento. O cruzamento foi uma lógica de herança de refeições, e mutação, eu quis testar 2 abordagens, então fazendo a mutação por refeição completa e uma outra por alimento individual, então uma mutação um pouco mais agressiva e uma um pouco mais granular. E também quis testar aqui a estratégia de elitismo, né, preservando ali, no caso aqui, 10% dos melhores indivíduos de uma geração para outra. No notebook aqui, então, começa com as configs, né? Então, quais são as metas nutricionais, tamanho da população, número de gerações, taxa de mutação, taxa de elitismo. Eu coloquei uma mutação grande para poder ver a coisa evoluindo mais rápido. Taxa de elitismo, coloquei uma taxa mais baixa para também permitir variabilidade, né? E descobrir novos... explorar melhor o espaço de soluções. Tamanho do torneio 3 e alimentos por refeição 3. E aí aqui são as funções básicas que para gerar uma população inicial. Então, gerar cardápio aleatório, que ele monta esse cardápio com café, almoço e janta, 3 alimentos por cada refeição. Tem a função de calcular nutrientes, né, que faz o somatório ali de cada macronutriente, o quanto que um cardápio inteiro oferece. E a função fitness, que calcula esse desvio, né, do qual é o valor nutricional de um cardápio comparado ao que seria a meta. Então, aqui é uma lógica simples, na qual eu começo com fitness 0 e depois eu vou penalizando cada vez que ou falta algum nutriente ou excede o nutriente. Então, essa é a lógica. Então, quanto mais penalidades, mais distante de 0, né, esse número negativo vai estar, e é assim que se interpreta. Quanto mais próximo de 0, melhor o fitness. E aqui são os algoritmos de torneio, o cruzamento, né, que é essa lógica de um filho herdar as refeições dos pais aleatoriamente, né? Então, para cada refeição aqui, café, eu vou escolher de quem eu vou herdar, de qual pai eu vou herdar. E aqui são os 2 approaches de mutação. Então, a mutação mais agressiva, substituindo refeições inteiras, e aqui aqui a mutação mais granular, substituindo apenas alimentos. E aqui está o algoritmo genético que, dado uma população inicial, ele pode receber uma população inicial ou pode gerar aqui. Eu escolhi receber para manter a mesma população inicial para vários testes, para poder comparar um pouquinho melhor. E aí, é isso, eu vou calcular os fitness, vou selecionar ali, fazer o torneio para selecionar quais vão para o cruzamento, e aí eu vou montar a nova população. É que se tem elitismo, né, se o elitismo está marcado como true, então 10% ali vão ser os melhores da população atual, e aqui está a lógica que preenche o restante, né, então
eu vou selecionar aqui 2 pais, vou gerar 2 filhos, vou fazer ou não mutação desses filhos e retornar. E aí, agora entra a parte da historinha que eu quis contar. Então, um primeiro abordagem foi um algoritmo genético básico. Então, não coloquei elitismo, não coloquei nada. Então, era o mais básico do básico. E aí, quando eu rodei ali o algoritmo, ele retornou uma dieta aqui, então é assim que volta a carinha, né? Então, café são 3 alimentos aqui, almoço 3 alimentos, jantar também. E aqui são os nutrientes de cada um. E aí, fazendo o plot aqui do melhor fitness por geração, o que eu observei foi que houve uma tendência em convergir aqui para soluções cada vez melhores, mas em muitas vezes, de uma geração para outra, eu tive pioras aqui, ou seja, eu perdi boas soluções. E foi aí que eu pensei em implementar a estratégia de elitismo. Então, aqui ele retornou um outro cardápio, e plotado aqui de azul, eu consigo ver como evoluiu o melhor fitness por geração. Então, aqui eu vejo que não houve perdas, então só houve ganhos fazendo essa estratégia. E, obviamente, convergiu para melhor, mas uma coisa que eu estava vendo era que demorava muito para ter alguma melhora, né? Tiveram poucas melhoras aqui no espaço de 1000 gerações. E aí eu pensei que talvez pudesse ser porque a mutação que eu estava adotando aqui, que era a mutação por refeição, talvez fosse muito agressiva. Então, às vezes mudar uma refeição completa, né, que é basicamente 1/3 ali dos alimentos de um cardápio, provocasse mudanças muito grandes, né? Tipo, às vezes faltava alguma coisinha, alguma pequena melhora, e aí quando mudava 3 alimentos, o salto era muito grande. Então, a gente vê que tanto que tem saltos grandes aqui, mas quanto melhor fica, mais difícil fica achar uma combinação assim que melhore. E aí foi quando pensei na terceira abordagem, que era elitismo com uma mutação mais granular, então mudando apenas um alimento. E o observado foi isso aqui, que de fato ele teve várias pequenas melhoras, muito cedo, inclusive, assim. A gente consegue ver aqui que ele tem elitismo, então ele não tem pior, ele só melhora, mas com vários pequenos ganhos locais aqui, né, que foram rolando à medida que foram passando as gerações. Mas o mais bacana de analisar aqui é que, olhando esse gráfico aqui do histórico, acho que já pulando para a conclusão, é que é muito difícil afirmar, apesar de ao final aqui chegar nesses resultados com o melhor cardápio, né, o mais fitted, ser o do approach aqui com algoritmos e elitismo, é muito difícil falar que tem um realmente melhor do que o outro, porque isso depende de várias coisas, depende do problema, depende da própria aleatoriedade das mutações que foram acontecendo, depende do próprio experimento aqui. Então, uma análise básica aqui, dá para ver que se eu parasse na geração de números 200, a configuração seria diferente. Por exemplo, se eu parasse aqui em 800 gerações, que seria um pouco diferente aqui se eu parasse, que eu parei em 1000 gerações. Então, não é necessariamente uma questão para esse problema que um é melhor que o outro, mas eu acho que foi bacana observar esse fator da aleatoriedade, né? Foi um insight, ver esse comportamento do elitismo realmente mantendo ali, né? Só cada geração só melhora, observar também essa mutação mais granular aqui também se comportando de forma a gerar pequenas melhorias no decorrer do tempo, e também essa possibilidade de complementar estratégias como fiz aqui com o elitismo e a mutação um pouquinho mais granular. Mas, de maneira geral, é possível ver que os algoritmos genéticos são eficazes para esse tipo de problema, de otimização, e aqui, para esse experimento com esses parâmetros, a gente conseguiu bons resultados, de modo que todos os nutrientes ali, ao final aqui, eu tive uma precisão assim, de 92% ali da meta diária para cada um. É isso.